Queridos irmãos, boa noite. Boa noite. Que a paz do Divino Mestre esteja e reine entre todos nós. Hoje nós vamos falar da gentileza, né? E a gentileza, ela caminha junto com a caridade, com a tolerância, com a educação e tantos outros adjetivos, né? Então, os amigos espirituais vêm nos dizer que, primeiro nós vamos falar que a gentileza quer dizer ação nobre, distinta, esforço e delicadeza. Então, os amigos espirituais nos dizem, a gentileza é o agente da tranquilidade e da harmonia, tanto individual quanto do meio em que vivemos. O espírita, mais do que qualquer outra pessoa, deve ser gentil em todas as ocasiões e circunstâncias, particularmente nos dias atuais, quando tantos obstáculos se apresentam ao entendimento, à harmonia do ambiente em que vivemos. Então, nós vivemos num ambiente conturbado, né? Atual, conjuntura, tudo é corrido. As pessoas não têm tempo, não têm paciência, não têm nem mesmo a educação, né? Então, tudo é corrida, a gente vai atropelando as pessoas que estão ao nosso redor, à nossa frente. E se nós usarmos a gentileza nessa vida cotidiana que nós estamos vivendo, nessa vida conturbada, os nossos problemas serão bem mais amenizados. Então, é necessário que nós tenhamos esse entendimento. E aonde que a gente vai buscar esse entendimento? Dentro dos estudos, né? Dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, que vem trazendo para nós. Mais lá na frente a gente vai ler que lá no Evangelho, no capítulo 9, no item 6, o capítulo todo fala da gentileza, mas o item 6, ele fala da afabilidade e a doçura. Então, mais tarde a gente vai ler. Então, a gente precisa ter cuidado de estar sempre exercitando esse conhecimento que a gente vai adquirindo. E isso não é de um dia para o outro, é durante a nossa vida. Hoje eu sou bem melhor do que aquela que entrou aqui há uns 20 anos atrás, não sei se tem isso, há um tempinho. Então, cada dia a gente vai aprendendo mais, a gente vai se educando e buscando o conhecimento. Então, a gentileza, ela faz parte da nossa vida. O que é ser gentil? É dar um assento, uma cadeira para o outro sentar. Às vezes nós estamos de pé, aquela pessoa está sentada e aquele outro lado está de pé, é eu levantar e dar a cadeira para ele sentar. Isso é uma gentileza.
É eu estar no supermercado, na padaria, e a pessoa lá esperando para pegar o pão, eu fornecer aquele pegador de pão, é uma gentileza. É você ir ao médico, e lá o médico tem uma mensagem, um texto lá bonito, e você fala, nossa, mas que texto bonito. Ele sai caladinho e vai lá fora e fala para a secretária, vai lá, faz um xerox, e a hora que você está saindo ele te entrega. Isso é uma gentileza, e eu nunca esqueci isso. Então a gente tem que ter essa observação que é nos pequenos detalhes. Dentro da nossa casa, oh meu Deus, mas dentro da nossa casa o bicho pega. O bicho pega, né? Porque às vezes eu sou amável aqui, né? Eu sou bonitinha, falo bonitinho, mas lá dentro da minha casa, lá ninguém tá vendo, né? Então eu posso soltar os cachorros, mas que vergonha, né? Porque o que acontece? Os bons espíritos estão observando os meus atos, né? E também, às vezes, até o meu vizinho, que eu estou pensando que ele não está vendo, e ele está. E ele fala assim, nossa, mas ela vai lá bonitinha, e aí está falando desse jeito aí dentro de casa. Principalmente com os maridos, né? Que nem todo mundo aqui tem um marido dentro da casa espírita, né? Nem toda esposa está aqui. Eu lembro quando eu comecei e meu marido pegava no meu pé. Hoje não, hoje ele já está bem mais amável, já tem mais entendimento. Acho que ele viu a minha transformação. Então, hoje ele já fala, olha, você não vai hoje não? Então tem isso, né? A gente vai adquirindo o conhecimento e vai levando para dentro dos nossos lares esse conhecimento e a gente vai modificando as nossas ações. Então, além do respeito que devemos a todos indistintamente, aprendemos que com a gentileza deve ser demonstrada nas filas de um modo geral, nas conduções, nas vias públicas, nas repartições, enfim, em qualquer lugar onde o interesse de muitos se faz presente. Então, dentro das nossas oficinas de trabalho, na rua, aonde quer que estejamos, nós podemos exercer a gentileza. Em qualquer lugar, você pode exercer a gentileza. E eu volto a falar, a gentileza caminha junto com a educação, junto com a caridade, junto com a tolerância. Então nós temos de ter esse hábito de exercitar. É fácil? Não, não é. Nunca foi e nem será. Mas nós vamos adquirindo a cada dia que passa. Ser gentil, enfim, é ser amável, é ceder procurando evitar conflitos com os semelhantes, é oferecer ao próximo tudo aquilo que de melhor vai no nosso íntimo. Então, é oferecer ao próximo tudo de melhor que nós temos no nosso coração. É fazer uma visita. Já viu que de vez em quando a gente vai fazer uma visita, aquela pessoa que nos recebe sente tão feliz com a nossa presença? Às vezes a gente não levou nada, foi lá bater um papo. E ela sente feliz, ela sente agradecida. O que é isso? Nós estamos levando o melhor do nosso coração àquela pessoa. E tem tanta gente necessitada da nossa presença, do nosso carinho, da nossa compreensão, né? Principalmente com os velhos, né? Porque os velhos estão ficando assim, isolados, né? Fica lá no fundinho,
família está lá, aquele zoeirão, aquele papapá, a pessoa está lá sentadinha, caladinha. Ninguém tem um tempo para sentar lá e conversar com ela. Então, isso é usar dos nossos conhecimentos até aquela pessoa, ir lá até aquela pessoa. Então, é necessário que nós tenhamos o entendimento, a paciência, para ir ali sentar e conversar um pouquinho. Não vai arrancar pedaço em ninguém se a gente fazer isso. Hoje, agora, graças a Deus, a pandemia acabou assim, de um modo mais ou menos, né? A gente ainda é necessário ter os cuidados, mas depois que veio a pandemia, as pessoas ficaram muito arredias. Então, todo mundo está dentro da sua casa. Eu vejo porque nós fazemos parte das oficinas de arte lá na maçonaria e fazemos aqui, né, Irma? A Irma é nossa companheira. Antes da pandemia, nós tínhamos mais ou menos 80 mulheres lá. Hoje tem 20. Nós aqui até estamos com um grupinho bom, mas está faltando gente ainda, que ainda não veio. Por quê? A pandemia assustou todo mundo. Mas, e procurar essa pessoa, por que você não está indo? É incentivá-la, porque às vezes ela está lá, ela ficou tão acostumada a ficar em casa que hoje ela não sabe sair. Então, isso faz parte do nosso conhecimento ir lá e até aquela pessoa e tentar trazê-la, seja para o centro, seja para as oficinas de arte, seja qualquer trabalho que tiver. Então, é necessário que nós exercitamos esse conhecimento e levar até os nossos irmãos. E com a gentileza, inúmeros problemas deixam de existir no nosso relacionamento com todos. Torna-se muito mais harmonioso. Pelo que, num lugar onde a gentileza é praticada por cada um, a paz nunca está ausente. Então, nós vamos voltar lá dentro do nosso lar, né? Porque lá dentro do nosso lar é que exige o maior equilíbrio nosso. E se a gente está usando essa gentileza, esse ambiente está cada vez mais harmonioso, porque os irmãos enfermos não acham brecha, né? Vamos falar assim, em nós, para influenciar um ou outro, porque nós estamos resguardados devido aos nossos atos. Então, é necessário que nós estejamos precavidos, vigiando sempre, porque nós temos que vigiar sempre. Porque senão, tem o ditado, né? Mente vazia, oficina do diabo. Então, é necessário que nós estejamos sempre vigilantes com os nossos atos, com as nossas ações, para que o nosso equilíbrio dentro da nossa família, principalmente dentro da nossa família, né, que é o próximo, mais próximo de nós, é a família, porque nós convivemos com eles todo dia, né? Então, é necessário que nós exercitamos esse conhecimento que nós adquirimos. E nós só vamos ter esse entendimento através do estudo, através do conhecimento, através do trabalho. Olha, a Casa Espírita tem tanto trabalho, gente. Nós temos a oficina às quartas-feiras, às 14h. Nós temos a campanha do quilo, nós temos os estudos, nós temos a distribuição de cesta, nós temos o bazar, né? Tem tanto trabalho, tem a limpeza do centro, tudo. Separar as roupas, né? Separar as roupas,
Tudo isso você pode exercitar a gentileza ajudando aos companheiros que estão trabalhando. Então é necessário que nós tenhamos esse tempo, tirar um pouquinho do nosso tempo dessa vida corrida que todo mundo tem, é louvável, não estou aqui criticando ninguém, imagina, mas que tenha um tempinho para exercitar esse conhecimento. Se nós levarmos a quem quer que seja um pouquinho desse conhecimento que nós adquirimos, nós estamos fazendo a nossa parte. Nós não vamos consertar o mundo, não vamos, mas se nós fizermos a nossa parte, nós estamos colaborando para o melhoramento do planeta. E a gente sabe que o planeta está atravessando por uma fase de expiação e provas para uma degeneração. Então é necessário que possamos estar fazendo essas reformas íntimas dentro do nosso ser. E é difícil? Nossa, às vezes é muito difícil, mas não é impossível. Então é necessário que nós trabalhamos dentro de nós o conhecimento, buscando absorver o conhecimento, buscando fazer nossas leituras, né? Toda semana é distribuído aqui, tem dia que é 5 livros, tem dia que é 2, tem dia que é 3, né? Mas que cada um de nós, se abrirmos uma página e ler alguma coisa, nós estamos adquirindo conhecimento. A doutrina espírita vem nos ensinando, através de tantas obras, as nossas reformas íntimas. Tantas obras, tem um mundo de coisa para a gente ler. Não quer ler um livro grande, não, vamos ler um pequenininho. Eu vou falar para vocês, eu sou preguiçosa para ler. Antes eu até lia bem, hoje não. Hoje gosto de pegar um pequenininho assim, porque ele não te cansa. Se você pegar um livro grande, às vezes você tem essa deficiência que eu tenho e fica cansativo. Então lê um fininho, que aí você vai adquirindo o hábito. Aí de repente você vai ler um grande, né, Rosa? A Rosa que é expert nisso aí, a Rosa lê até. Parabéns para você. Então, gente, a gente fala assim, leva às vezes até na brincadeira, mas não é fácil, não. Mas a gente vai batendo nessa tecla. Não tem o ditado que a água é mole, a pedra é dura, tanto bate até que fura? Então a gente vai tentando, a gente vai temendo, que vai dando certo. A gente vai adquirindo conhecimento e vai levando para dentro do nosso íntimo. E o dia que nós chegarmos no plano espiritual e perguntar o que fizestes da oportunidade que te dei, nós vamos abrir a nossa mala e ela vai estar cheia de conhecimento. Porque a única coisa que nós levamos para o plano espiritual é o conhecimento. Nós não vamos levar nada além disso. A gente não leva casa, não leva carro, não leva dinheiro, não leva joia, não leva nada. Nós levamos o conhecimento que aqui nós adquirimos. Então é necessário que nós colocamos em prática e vamos adquirindo esses bônus horas. Quem já leu o Nosso Lar sabe, né, o que é o bônus horas. É aquilo que nós vamos adquirindo para o nosso adiantamento lá. É o dinheirinho, o bônus horas é o dinheiro, vamos falar assim, o dinheiro que nós ganhamos aqui na Terra, a gente fica aqui, né? Mas o bônus horas a gente leva. Então é as nossas ações, o nosso conhecimento. Porque eu ter o conhecimento e não colocá-lo em prática também ele é morto. É necessário que coloque em prática tudo aquilo que nós aprendemos. Que ao sairmos daqui, nós possamos levar todo o conhecimento que aqui adquirimos
e discernir para todos aqueles que nos rodeiam, sejam os nossos amigos, os nossos familiares. Aqui, eu tenho que brincar. As nossas oficinas de trabalho, aonde quer que nós estejamos, nós estamos levando o conhecimento que nós adquirimos aqui. E isso é o bônus horas. A gente adquire o bônus horas e o dia que nós chegarmos lá no plano espiritual, nós vamos ter uma vanguarda de espíritos nos esperando. Quem já leu o livro Voltei vai lembrar daquela professora que, quando ela desencarnou, ela só passou pelo umbral. Por quê? O mérito que ela tinha quando aqui na Terra, professora, aqueles espíritos que ela foi professora, que ela contribuiu para o adiantamento deles, e que eles já tinham partido, eles estavam esperando para recebê-la. Então ela passou pelo umbral, ela não ficou no umbral. Quem já leu o livro Voltei vai lembrar dessa passagem. Então é necessário que nós fazermos isso, né? Que essa professora fez. Não é difícil, não, a gente consegue. Devagarinho, de encarnação para encarnação, né, Cássio? De encarnação para encarnação, a gente vai adquirindo esse conhecimento. A gentileza é a caridade praticada por todo aquele que, procurando servir na seara do Cristo, dá de si mesmo em favor das criaturas que o servam, sem esperar recompensa. Então, todas aquelas pessoas que nós pudermos exercitar a caridade, a compreensão, a gentileza, sem esperar a recompensa deles, é o maior mérito que nós vamos adquirir. Porque não precisa esperar daquele que você contribuiu. A recompensa virá de outros. Aquele foi um instrumento nas nossas mãos para nós exercitarmos o conhecimento que nós adquirimos. Então, não é dele que virá a recompensa virá do mais alto. Então, é necessário que pratiquemos o amor para com aqueles que nos rodeiam, o amor dentro da casa espírita, né, com todos nós, todos aqui somos irmãos, não somos da família consanguínea, mas somos da família universal. Então, é necessário que exercitemos a compreensão com as deficiências de cada um, que cada um de nós aqui tem uma deficiência. Eu tenho a minha, a Márcia tem a dela, a Rosa tem a dela, a Sandra tem a dela, e todos nós temos. E por isso estamos aqui, para crescer, para estudar, para evoluir e levar até os irmãos mais necessitados o nosso conhecimento. Porque aqueles irmãos que estão do nosso meio, lá dentro do nosso lar, eles não vieram por acaso. Eles vieram para que nós pudéssemos levar o conhecimento para eles. Os nossos filhos, os nossos netos, né? Que agora a gente tem neto, né? Os filhos já estão adultos, casados, né? Não é fácil você modificar aquele ser, mas você pode ensinar aquele neto, aquela neta, aquele sobrinho, aquela sobrinha. Então é necessário que nós possamos pôr em prática tudo isso que aqui aprendemos dentro da casa. No período, ajudar um velho a atravessar a rua, carregar um embrulho, prestar uma informação correta, cumprimentar amigavelmente as pessoas, não bater portas e janelas, sorrir sempre, mesmo estando triste. Ai, meu Deus,
Como a gente olha assim pensando que é fácil fazer, né? Ui, ui, ui. Sorrir sempre. Tem dia que você está sorrindo para não chorar. Tem dia, não é? Tem dia que a gente está sorrindo para não chorar. Mas você tem que sorrir. Porque se você sorrir para aquele que está do seu lado, às vezes ele está com um problema muito maior do que o seu. Então, sorrir sempre. Mesmo estando com o maior problema que você possa ter. Isso é ser gentil. Isso é exercitar a gentileza. Prestar uma informação correta. Gente, não custa nada você levantar. A pessoa bate a sua porta e pergunta: onde mora fulana? Você fala: é na casa do lado. Não, meu Deus, levanta da cadeira, vai lá, falando: é ali, naquela porta, naquele, onde está aquele carro parado. Eu estou falando isso, sabe o que aconteceu um tempo atrás? Eu tenho um sobrinho que mora em Araxá. E eu passo muito tempo sem vê-lo. E ele veio na minha casa. E eu tinha mudado. E ele chegou na porta de um salão e perguntou à moça: você sabe para onde que a Regina mudou? Ela falou: ir para cima. E ele foi na outra casa, bateu, não tinha ninguém, ele foi embora. Depois de um tempo eu encontrei com ele e ele falou para mim: ô tia, eu estive na sua casa, você não estava. Eu falei: mas que dia? Foi me falar. Eu falei: não, eu estava em casa assim, eu não saí. Mas aonde você mora? Eu falei: nesse número 118, segunda casa para cima da onde eu morava. Ele falou: mas a moça falou para mim que é ali, logo aí em cima. Eu fui na primeira casa e não te achei. Então, tá vendo? Coitada, ela não sabia, né? Ela achou que estava dando uma informação correta. Então, não custa para nós levantar e ir lá e falar: é ali. Ou ele mudou. Às vezes você sabe que ele mudou para tal lugar assim, né? Isso é uma informação correta. Há pouco tempo, quando eu morava na rua Raul Soares, eu tinha um vizinho, um dentista, que morava de frente à minha casa. E ele tinha duas crianças, Andréia e Raquel. E elas gostavam muito de ir para minha casa brincar com minhas meninas. E eles mudaram para Itaúna. Então, quando ela formou, a mãe dela perguntou para quem que ela queria mandar o convite. E ela falou: eu quero mandar para a tia Regina. E ela mandou no endereço onde eu morava. Então, chegou lá, não tinha ninguém na casa, a pessoa que foi entregar voltou várias vezes, mas a casa era de aluguel, então a pessoa trabalhava, nunca que achava. E ela pegou. O dia que ela conseguiu achar alguém em casa, a pessoa falou: não, ela não mora aqui mais, e eu não sei onde ela mora, porque a pessoa não me conhecia. Mas ele foi procurando até achar a minha casa. Eu achei aquilo de uma fineza, de uma educação, uma gentileza. Por que podia ter voltado o convite, guardado, e ter falado para a Rosana: Rosana, não achei, ela mudou, né? Não, enquanto ele não achou minha casa, e o convite ainda chegou antes da formatura. Mas eu fiquei tão feliz. Então, olha para você ver o que é a gentileza. Não custa, né? Coitado, ele até pode ter perdido horas procurando, mas não foi pesado para ele. Ele falou: dona Regina, eu estou procurando a senhora tem quase um mês. Eu falei: eu estou aqui. Né? Então, gente, isso são coisas mínimas que a gente tem que dar valor. Exercitar essa gentileza é a melhor coisa para o nosso interior, para o nosso íntimo. Então, como o tempo já está vencendo, vamos terminando aqui, né?
Então, no período de transição que a Terra atravessa, torna-se ainda mais necessária a prática constante da gentileza, seja onde nós estivermos. Segundo os amigos espirituais, a gentileza é o princípio da renúncia. E se ainda não aprendemos a renunciar integralmente, devemos pelo menos ser gentis com o semelhante, oferecendo-lhe um pouco de carinho e esperança em dias melhores. O espírita deve ser gentil e amável, mas firme e decisivo em suas atitudes, para que, sob o amparo da espiritualidade superior, viva o Evangelho de Jesus. Então, é necessário que nós sejamos firmes, porque ser gentil não é só eu aqui, cruzar os braços e deixar que tudo aconteça, não. É usar a energia com brandura, muitas das vezes, com os nossos filhos, eu vou falar agora com os nossos netos, né? Eu tenho uma neta de 10 anos e ela é do estupim curto. Então, eu estou sempre puxando para trás. E ela fala assim: vó, você pega no meu pé. Aí eu falo: minha filha, a vovó pega no seu pé para te ensinar que quando você tiver a idade que a vovó tem, você vai saber o que a vovó está te falando. Então, é exercitar a energia com brandura, ensinando para que o dia que nós formos chamados às responsabilidades, nós tenhamos um bom discernimento. E no livro, no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 9, no item 6, ele vem falar o seguinte, a instrução dos Espíritos: a afabilidade e a doçura. A benevolência para com os semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura que lhes são manifestação. Entretanto, não é preciso fiar sempre nas aparências. A educação e o hábito do mundo podem dar verniz destas qualidades. Quantos há cuja fingida bonomia não é senão máscara para o exterior, uma roupagem cuja forma premeditada esconde as deformidades ocultas. O mundo está cheio das pessoas que têm o sorriso nos lábios e o veneno no coração, que são brandas, contanto que nada as machuque, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua dourada, quando falam face a face, transmuda-se em dardo venenado quando estão por detrás. A essa classe pertencem ainda esses homens benignos por fora e que, tirando os domésticos, fazem sofrer sua família e seus subordinados, o peso do seu orgulho e do seu despotismo, como querendo compensar a autoridade sobre estranhos que os reconheceriam e colocariam em seu lugar. Eles querem, ao menos, ser temidos por aqueles que não podem lhes resistir. Sua vaidade se alegra por poder dizer: aqui eu mando e sou obedecido, sem pensar que poderia acrescentar com mais razão: e sou detestado. Não basta que dos lábios gotejem leite e mel, pois se o coração nada tem com isso, há hipocrisia. Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas, nunca se contradiz. É o mesmo diante do mundo e na intimidade. Ele sabe, aliás, que se pode enganar aos homens pelas aparências, mas não pode enganar a Deus. Lázaro, Paris, 1861. Então, se alguém quiser ler em casa depois, é o item 9, é o capítulo 9, o item 6, mas o capítulo inteiro
vem falar sobre a afabilidade, sobre a beneficência, sobre a benevolência, sobre a gentileza. Então, se nós quisermos levar esse conhecimento adiante, temos de estudar, buscar sempre o conhecimento. Queridos irmãos, a minha mensagem era essa. Se eu confundi alguém, espero que me perdoe e que numa próxima a gente possa estar mais esclarecido. Muita paz, que Jesus nos abençoe, hoje, agora e sempre.